Olá, oi pessoal, boa tarde. Boa Olá, tarde. Olivia, olá, Tiago. Boa tarde. Boa tarde. Nós somos a equipe por trás do documentário Para Berta com Amor. Eu sou Bianca França, produção e direção do documentário. Sou historiadora, doutora em História, Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, magra, tenho cabelo escuro por cima dos ombros e estou com uma roupa estampada, um vestido estampado. E pedir para os meus amigos se apresentarem também, pode começar. Oi, eu sou a Oli, eu sou musicista, sou mestre em antropologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e eu tenho os cabelos brancos, estou usando um óculos que ele é quadrado em cima e a cor de tartaruga embaixo ele é redondo e é bege. Eu estou com um colar bege, cheio de cor e com um vestido marrom, quase monocromático, mas meu cabelo é branco. E eu fiz a trilha sonora e a narração do filme. Agora é o Thiago. Olá, sou o Thiago Messias, tenho cabelo crespo. Hoje eu estou, no momento estou usando fone de ouvido, né? Estou com a camisa cinza e branca, sou pardo, né? Considerado como pardo para negro, descendente de negro. Thiago Messias, como eu falei, tenho uma produtora de audiovisual e eu fui responsável pela edição do projeto, parceria aí com a Bianca e com a Olivia. Chamaram a gente para conversar com o pessoal, falar um pouco sobre o nosso trabalho, né, na edição, na produção do documentário. E, primeiro de tudo, eu acho que é importante a gente falar quem foi Berta Ribeiro. O documentário Para Berta com Amor, ele surge da minha pesquisa de doutorado na FGV. Eu defendi o doutorado em agosto, com orientação do professor Celso Castro, e a minha tese de doutorado, Uma Civilização Vegetal, a contribuição de Berta Gleiser Ribeiro para a antropologia brasileira no século XX, foi defendida em agosto, como eu falei, no dia 28, e do meu material de pesquisa, né, eu fiz muitas entrevistas. E essas entrevistas, que foram feitas com amigos, ex-alunos, colegas de trabalho e amigos pessoais, enfim, da Berta Ribeiro, ficaram guardadas, e a partir delas a gente teve a ideia de construir uma espécie de documentário para homenagear a Berta, que faz seu centenário no dia 2 de outubro de 2024, no ano que vem, e também para aproveitar esse material. Porque o que acontece? A minha tese, a minha pesquisa, ela foi feita, grande parte dela, na pandemia de Covid-19. Então, eu entrei no doutorado no começo de 2021, os arquivos, as bibliotecas ainda estavam fechadas, e eu fiquei muito preocupada, porque, bom, Berta já é falecida há muitos anos, ela faleceu em 97, e eu fiquei pensando como é que eu vou fazer para construir uma metodologia de pesquisa com os arquivos e as bibliotecas, grande parte, né, do material confinado. E aí eu tive a ideia, porque, enfim, quando eu estava na graduação, eu fui estagiária do Núcleo de Audiovisual e Documentário da Fundação Getúlio Vargas. Eu era aluna da Unirio, mas era estagiária do Núcleo de Audiovisual. E aí, a partir das coisas que eu aprendi, de técnicas de entrevista, né, de história oral, eu pensei em começar a fazer essas entrevistas. Mas a ideia não era nem gravar as entrevistas, era fazer as entrevistas, escrever, enfim, transcrever e usar como anexo na tese. Aí um dia, uma das pessoas que eu entrevistei foi o professor Marco Antônio Gonçalves, que é antropólogo lá do IFIX, aqui do Rio de Janeiro, né?
Desculpa. E aí ele falou assim para mim, por que você não faz essas entrevistas? Eu ia fazer por Zoom, normal. Aí ele falou, grava essas entrevistas e guarda com você. Nem que for para... Porque isso é produção de fonte histórica, mas também são as memórias, porque nós estamos todos envelhecendo, né, os amigos da Berta, enfim, os alunos, as pessoas que tiveram contato com ela, e daqui a pouco nós não estaremos mais aí. E aí depois você, com isso, o professor Marco Antônio trabalha, né, com essa questão de cinema, audiovisual, antropologia, você pode tentar fazer um documentário, etc. E aí eu fiquei com isso na cabeça e comecei a fazer as entrevistas todas com a ajuda da Adelina Novaes e Cruz, decana do CPDOC, maravilhosa. Sem ela eu jamais teria conseguido fazer as entrevistas da forma que eu fiz, porque, inclusive, era ela que me cedia a conta dela do Zoom, que era ilimitada, para eu poder fazer as entrevistas e gravá-las. Então, um beijo imenso para a Adelina, que ela é responsável por muita coisa nessa história. E aí eu gravei esse material, guardei ele e tentei algumas parcerias para edição. Eu comecei a trabalhar num roteiro muito cru ainda, e fui trabalhando aos poucos no roteiro, e aí fui fazendo conforme a vacina foi chegando e as medidas de isolamento foram diminuindo. Eu fui também fazendo alguns takes externos, cheguei a filmar a fachada da Casa da Berta, fui ao Museu do Índio mais tarde. Aliás, a equipe do Museu do Índio foi maravilhosa, cederam várias fotos do fundo do Serviço de Proteção aos Índios para o documentário, várias fotos da Berta, permitiram que eu fizesse imagens, fotos e vídeos do museu, da Berta, entrevistei cacique Carlos Tucano lá, que também foi muito generoso comigo e me deu entrevista. Eu contei ao longo da pesquisa com a generosidade de muita gente. E aí, e fui amadurecendo o projeto aos poucos, né? E fiz muita coisa. Só que a minha pira é porque os vídeos são totalmente amadores. Assim. A gente trabalhou com Zoom para as entrevistas e o meu celular, que é um celularzinho simples, caseiro, um smartphone, que eu fiz as imagens, várias imagens externas. Tive, inclusive, ao cemitério israelita, visita aberta, fui à casa dela, fui até o prédio onde ela morou, fui até o Museu do Índio, quer dizer, fui fazendo takes que, ora, a gente tem imagens do Zoom das entrevistas gravadas, usadas na tese, ora a gente tem imagens feitas com celular. Então foi bem improvisado, foi uma coisa meio um celular na mão e uma ideia na cabeça. Mas eu pude contar com a generosidade de muita gente bacana. E acho que uma das pessoas que mais toparam embarcar na loucura de fazer um documentário amador foi a Olivia. A gente se conheceu na pós da FGV, ela era aluna do mestrado profissional, e depois a gente foi fazendo parcerias, ela embarcou na minha loucura. Acho que ela pode falar um pouco sobre isso melhor do que eu, até. É verdade, eu acho que foi muito legal, assim, eu acho que não é nem embarcar na loucura, eu acho que você estava resgatando uma pessoa muito interessante, eu sou antropóloga, né? Então, assim, o resgate que eu estava fazendo era muito gostoso de ver, e como você me mostrava as coisas, falando, fazendo isso, fazendo aquilo, você acaba se envolvendo de um jeito ou de outro. Então, o respeito pela pessoa que você é, por estar resgatando uma coisa dessa, me deu vontade de estar dentro do projeto também. E eu acho que eu tive muita liberdade dentro do projeto, de quando ela me chamou para narrar as cartas do Darcy e para fazer a trilha sonora, quando ela fez um convite oficial, né? Eu tive toda a liberdade de criar o tom de voz, de ler antes, eu já tinha visto o roteiro, eu tinha uma ideia do que iria ser feito. E foi uma coisa muito emocionante, porque na minha primeira formação eu tive aula magna com Darcy Ribeiro, né? E na Faculdade de Filosofia no Rio de Janeiro. E depois, anos depois, eu me formei também em Antropologia. E a Berta é uma sumidade para a gente na área, né? Então, de repente, eu poder ler as cartas que o Darcy escreveu para ela dentro de um programa que em homenagem a ela, dentro de um documentário, é meio unir as duas partes de mim. Quer dizer, uma parte que teve aula com o Darcy, com uma parte que admira
a Berta Ribeiro. E eu achei muito legal o resgate que foi feito, porque o Brasil tem essa coisa, né, que é a posse pelo nome, né? Então ela é a Berta Gleiser, né? Mas de repente ela vira Berta Ribeiro, a mulher do Darcy. E quando a história vai passando e ela não é contada, as pessoas ficam com uma impressão errada, né? Que o Darcy Ribeiro era o Darcy Ribeiro e que a Berta era a mulher que estaria do lado dele, mas ela era muito mais que isso. Né? Ela tem um histórico na antropologia que vocês vão poder ver no documentário, a história do que ela fez, as coisas que ela desenvolveu, os trabalhos que ela fez dentro do Brasil são fantásticos. Eu acho que recuperar essa memória é muito importante, né? Para ela deixar de ser uma Berta Ribeiro só e ser a Berta Gleiser também, né? Porque eu acho que o documentário pontua isso, então achei que foi muito legal. E principalmente porque dá uma humanizada, quando vocês ouvirem as cartas do Darcy, que escreve sobre ela, dá uma humanizada muito grande nesse lado. Né? Ele mostra toda a apreciação que ele tem por essa pessoa, enquanto vai extramando a conversa das pessoas e a história dela. Então, achei uma coisa muito bacana. Depois que o filme estava pronto, o documentário pronto, estava montado, a Bibi já tinha falado para mim também vamos fazer uma trilha sonora, porque eu sou musicista, né? E aí é muito legal, porque eu ouvi o documentário com as partes que tinham e eu fui vendo quem era a Berta também, né? Fui aprendendo coisas que eu não sabia também ver o documentário. E é muito interessante porque você começa a gerar uma emoção sobre o que você está ouvindo. Então, é uma pessoa que está se materializando ali, né? É uma pessoa judia que amava o Brasil, é uma pessoa que vem de um país eslavo, né, lá do outro lado, da Europa Oriental, é uma pessoa que ficou à sombra muito tranquila, que tinha o seu apego pela sua máquina de escrever, que tinha uma personalidade forte, né, sabia se relacionar com esse tipo de coisa, com poder e com pessoas poderosas, e que depois ela acabou sofrendo, né, um câncer numa área que acabou mudando a forma como ela percebia o mundo dentro da parte que gerava o que ela fazia, que era a cabeça. Então, eu imaginando tudo isso, eu tentei imaginar alguma harmonia, eu pensei algum tipo de harmonia que ele pudesse aumentar e subir, né, que eu pudesse subir e descer essa harmonia, que permitisse ao Thiago cortar e botar onde quisesse no filme. E aí eu fui pegando elementos dela, né? Então eu peguei uma voz, que é uma voz que eu samplei uma voz e fui mexendo com o que ela cantava, que é uma voz de uma pessoa da Romênia também, né? E ela gostava da máquina de escrever, então eu peguei e usei a cabaça de cristal, acelerando ela para parecer uma máquina de escrever, mas que desse harmonia. Então cada um dos sons que foram usando, o violoncelo, o piano, que é um instrumento muito típico, né, na música judaica, então eu fui somando piano, violoncelo, o cristal, as vozes, depois eu botei uma percussão brasileira feita com instrumentos que são do Nordeste, que são instrumentos também que são utilizados pelos índios, então tem um atabaque batendo atrás na hora que ela acelera. Então eu tentei unir todo esse material para alguma coisa que se tornasse próximo da história dela. Então eu diria que a música também é uma interpretação do que eu estou vendo, uma interpretação dela, né? Então a música também é para aberta, ficou esse nome, porque realmente foi feito pensando nela. E eu acho que o tema ficou legal, né? Eu acho que ficou, não sei, Thiago, ficou bom de botar no filme o tema? Você fala um pouco sobre a sua parte? Deixa eu ligar aqui. Então, ficou perfeito, assim. Eu acho que foi a cereja do bolo foi quando veio essa trilha sonora, né? Então, assim, quando eu mandei a primeira versão para a Olivia, eu mandei com trilhas que eu tinha à minha disposição. Aí ela falou assim, Thiago, a Olivia vai produzir uma trilha exclusivamente para o documentário. E quando veio essa trilha, eu acho que assim, casou tudo perfeito. É como você falou, cada coisa que você fez foi pensada na história dela, e isso ajudou muito na minha montagem. Por ela ser uma trilha que eu poderia cortar, realocar ela para outros pontos do vídeo, isso ajudou muito mesmo no vídeo. Acho que é uma das maiores dificuldades para a gente trilhar um vídeo, um filme, é justamente esse ponto onde a gente corta, recoloca, reencaixa, e isso veio muito certinho para mim, que me facilitou horas de trabalho, vamos dizer assim. Mas, enfim, com a Bianca, ela entrou em contato comigo, e a gente se conheceu pelas redes sociais aí, e ela me falou do projeto dela, né? Falou das dificuldades que ela tinha gravado na pandemia,
que não tinha nada profissional, nada pensado como uma produção profissional para produzir. Eu, como editor, já falo, a gente já fica com o pé atrás quando nós pegamos um material assim. Mas, assim, o material dela veio muito certinho, questão de roteiro, né? Quando ela me mandou a locução, cara, veio tudo bem, as narrações veio muito bem narradas, muito bem alinhadas, junto com o texto, com o roteiro. Então, assim, dificuldades para montagem eu não tive muito, sendo bem sincero. Foi tudo bem pensado antes de chegar para mim isso aí, né? Então, eu achei muito bom o roteiro bem alinhado, juntamente com a locução. Quando chegou o primeiro material, veio o roteiro e a locução. Então, eu comecei a montar e comecei a acompanhar o roteiro e entender. Berta, para mim, era um mundo desconhecido. Eu ouvi falar uma ou duas vezes, mas muito superficialmente, assim. Então, quando veio o roteiro, veio o texto, as narrativas, isso me ajudou a entender um pouco, e o que mais me impressionou foi a paixão dela por escrever sobre a máquina. E o que mais me surpreendeu foi que ela escreveu uma carta despedindo da máquina. Isso foi muito legal. É como se eu fosse desfazer do meu computador e vou fazer um vídeo para me despedir do meu computador. Ela escreveu sobre a máquina dela, e eu achei que foi muito interessante essa parte. Realmente mostra a paixão, né? Em respeito aos vídeos, a gente sabe a dificuldade que todo mundo passou na pandemia, e produzir um vídeo desse, numa época dessa, com a qualidade que ela produziu, está excelente. A gente não pode julgar e desclassificar, vamos dizer, a qualidade por ela fazer com essas dificuldades, né? Mas, assim, ficaram muito bem gravados, o áudio todos os áudios veio bem claros, não tive dificuldade em entender, né? As imagens que ela fez externas ficaram ótimas, então, pela dificuldade que ela teve em produzir, que, olha, eu também trabalho, não é só edição, também faço produção, e eu sei a nossa dificuldade do dia a dia, com todo equipamento, com todo aparato, para a gente produzir um vídeo, a gente sabe a dificuldade que é. E numa pandemia que você estava restrito, você não poderia encontrar ninguém, muitas coisas era só online. Tá de parabéns, Bianca. Foi muito bem produzido, né? O seu roteiro foi muito bem feito. Olivia, a narração foi show de bola mesmo, sua narração. A trilha sonora foi, quando eu mandei a primeira versão e ela mandou após a primeira correção, com a trilha, falei, cara, era isso que faltava. Quando eu mandei a primeira, eu mesmo, assim, eu já não estava, tá faltando alguma coisa, não tá completo. E eu até, inclusive, eu achei que ia vir, um trilhão de correções, né, sobre o vídeo. Mas não, foi só algumas pontuaçõezinhas que ela fez e vamos trocar a trilha sonora. Quando colocou, eu falei, cara, era o que estava faltando para completar essa história linda, né, da Berta, era o que estava faltando para a cerejinha do bolo para a gente fechar esse vídeo. E foi muito bem elaborado, foi aprovado rápido. Acho que dos vídeos todos que eu editei, acho que esse foi o que menos veio alteração. Então foi muito bem pensado, te juro. Então foi muito bem pensado, muito bem bolado aí, tá de parabéns à equipe. E, mais uma vez, parabéns a todos, parabéns a fundações, a todo mundo que ajudou, né? Outra coisa que é legal de se perceber no vídeo é a paixão de todo mundo que deu depoimento, falou, a paixão de todo mundo que tinha pela Berta em poder falar. Você vê sentimento na fala, você vê sentimento no olhar, né? O orgulho que eles têm de ter feito parte da vida da Berta. Isso tudo incrementa no vídeo, passa emoção, passa tudo que é de bom no vídeo, e para quem vai assistir, vocês vão gostar bastante aí. Eu acho também, Thiago, complementando o que você fala, eu acho que esse é o grande barato da história oral, né? Sendo nós, eu sou antropólogo, mas também estudei bens culturais e memória, uma área que eu trabalho muito, também faço gravações.
a Bianca já gravou o pessoal do Araguaia, a gente tenta recuperar a história do Brasil constantemente, e eu acho que o depoimento, quando ele é mais cru, assim, sem grandes sofisticações, que é um jeito meio curtinho de fazer documentário, né? Eu acho muito legal, porque é uma coisa, você está vendo a pessoa, você está vendo a emoção da pessoa, você está ouvindo a pessoa. Eu acho que recuperar a história oral é reescrever a história do Brasil como ela realmente aconteceu. Porque senão a gente fica muito dentro de lembranças de pessoas ou de escritas de terceiras pessoas. Ali não, ali tem uma história contando de pessoas que conviveram com ela, né? Então vários detalhes vão acontecer. Uma última coisa que eu falo antes de passar para a Bianca, que me agrada muito também, quando vocês ouvirem a narração do filme, é que eu faço a narração e todo mundo acha que é um homem que está narrando, né? Mas é uma mulher trans. Eu acho isso legal também, né? A gente ter a nossa personalidade e as pessoas verem que talvez o mundo seja muito mais colorido do que eles pensam. Né? Então, enquanto tinha gente pensando quem é Berta, é a mulher da China lá, uma antropóloga maravilhosa. Né? Aí tem um cara que está narrando, um cara, é uma mulher. Quer dizer, então, acho que tudo isso acaba se combinando e dá um toque diferente. E é muito legal. Eu, inclusive, ser sincero, eu até comentei com a Bianca, nossa, esse teu amigo, uma voz excelente. Aí ela falou, não, ele é, nossa, que legal. Cara, isso foi muito legal, assim, eu me surpreendi e achei muito legal ter essa versatilidade, né, de pessoas no vídeo. E, assim, a gente escuta, vê o vídeo, imagina uma coisa e, na realidade, todo mundo vai conhecer essa figura muito legal aí, que eu também estou tendo o prazer de conhecer agora. A ideia, eu acho que é uma das coisas mais legais assim do documentário, é justamente isso. Porque as pessoas escutam a voz da Olivia, que é potente, é uma voz super bonita, e imaginam que é um homem fazendo uma narração, e quando vão ver, é uma equipe super plural. Né? A gente tem uma antropóloga, musicista, que é uma mulher trans, então a gente tem o Tiago, que é um homem mestiço, né? Um homem negro, e aí temos essa pluralidade. A gente está tratando de alguém, de uma mulher romena, de origem judia, que veio para o Brasil e era apaixonada pelo Brasil e trabalhou com os povos indígenas brasileiros. Então a gente tem toda uma diversidade, né? Agora, eu preciso fazer muitos agradecimentos, porque é um projeto que jamais teria sido feito sem a generosidade de muita gente, um amor imenso que as pessoas têm por Berta Ribeiro. A Berta, ela é uma mulher que ela nasce em Balt, na Romênia, né, a região da Moldávia, e ela chega no Brasil em 32. O pai dela veio primeiro em 29, a mãe falece na Romênia, comete suicídio, família muito pobre, passando por perseguição aos judeus e aos comunistas no leste europeu. E ela vem para cá morar com o pai na comunidade judaica da Praça 11, aqui no Rio de Janeiro. A irmã, uns anos depois, em 35, vai ser expulsa do país pelo governo de Getúlio Vargas, a Jenny Glaser, acusada de ser espiã comunista, enfim. E, na verdade, era uma menina, uma moça que foi injustiçada e passou por uma perseguição muito grande, eu acredito que por ser judia, né, havia uma campanha antissemita muito grande durante a ditadura do Estado Novo no Brasil. O pai da Berta, o Motel Glaser, ele também é expulso do país em 36, no começo do outro ano, também por essa questão do antissemitismo. Ele vai à França tentar encontrar Jenny, nunca encontra, morre lá. E Berta fica sozinha no Brasil, vai morar com a família Friedman em São Paulo. Lá, a família Friedman, que era parente do pai dela, e aí lá ela começa o curso de contabilidade na escola Álvares Penteado, depois ela faz o curso de datilografia, e ali, da profissão de datilógrafa, é que ela escreve sua carta de liberdade para o mundo, porque é quando ela começa a ganhar dinheiro, né, ela era datilógrafa do Comitê Central do Partido Comunista, e ela começa a escrever a sua própria história. Né? E ela era apaixonada pelas máquinas de escrever, era uma datilógrafa exímia, datilografou toda a sua obra, mas também a obra de Darcy Ribeiro entre 48 e 74, que eles foram casados nesse período. Né? Como dizia a saudosa Maria Estela Morim, que aparece no documentário, é uma das primeiras entrevistas,
do amor de Berta por Darcy, veio seu amor pela antropologia, ele a introduz ao campo e ela se apaixona pelos indígenas brasileiros e começa a estudar. E era uma mulher que não era apenas a esposa de Darcy, sua principal interlocutora durante o exílio na ditadura civil-militar no Brasil. Ela produziu muito, com e sem ele. Acho que mais até sem ele. Foram muitos artigos, muitos livros. Berta também se atreveu pelo audiovisual, foi diretora de documentários sobre os povos brasileiros, fez material para a animação Gaim-Panã e a Origem da Pupunheira, que os trechos aparecem, inclusive, no documentário, tem um trecho do making-off, e esse vídeo foi cedido pelo Arquivo Histórico da Fiocruz. Eu tenho muito a agradecê-los, porque foram de uma generosidade imensa. Eu tive muita dificuldade para encontrar material da Berta, principalmente em vídeo, em áudio. Então, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que me autorizou a usar o trecho da entrevista dela para o programa Tome Ciência, falando sobre o lançamento do livro Amazônia Urgente, na década de 90. A entrevista, quando ela ganhou o prêmio Érico Veríssimo. Então, foi feito a muitas mãos. A Fundação Darcy Ribeiro, que autorizou o uso, né, das imagens dela, de Darcy, dela em campo, a imagem dela com a máquina de escrever. E para mim foi muito importante, porque eu contei com a ajuda de muita gente, da Adelina, como eu já falei, da Helena Monahan, que era do núcleo de audiovisual da FGV, que ela me ajudou muito. Inclusive foi ela que falou para mim que tinha uma cópia de Gaim-Panã no Arquivo Histórico da Fiocruz. Eu entrei em contato por causa dela, ela me ajudou muito a pensar outras formas de dar dinâmica para o roteiro do documentário. Ela me explicou algumas técnicas de escrita de roteiro, e depois disso eu fui fazer curso, fui estudar, fui ler, né? Também foi muita coisa no feeling. Eu costumo brincar que eu acho que Berta me ajudou. Eu não sou uma pessoa muito religiosa e nem muito espiritualista, mas eu tenho certeza que ela me ajudou. E até o pessoal da sinagoga, lá da Venâncio Flores, do Leblon, que foi responsável pelo sepultamento da Berta. Berta foi sepultada no cemitério israelita comunal antigo, né, aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Caju. Eu mandei uma mensagem, eles foram extremamente queridos comigo, falaram, não, a gente vai te ajudar a encontrar assim onde ela está enterrada, me deram o contato do pessoal, a administração do cemitério israelita, foram um amor, assim, permitiram que eu filmasse, foi muito legal. Eu acho que o Thiago está falando sobre as dificuldades de filmar durante a pandemia. Eu filmei muita coisa pelo Zoom e muita coisa eu fui na rua. Eu tenho um amigo, o Alexandre Inácio, um beijo para ele também, que ele dirigia o carro e me levava nos lugares e ficava me esperando para eu gravar. E aí, também um querido, e me ajudou muito a fazer esse translado com o celular. Eu levava um tripézinho de mão, tem algumas... Eu compartilhei algumas imagens, assim, desse que para mim foi o processo mais mambembe de se fazer um documentário até hoje. Eu ia com um tripézinho de mão, o celular na mão, ia gravando a lapela que eu comprei na loja dessa de R$1,99 e ia fazendo. Sem saber se ia dar certo ou não, mas é porque eu contei com muita gente talentosa, que me ajudou muito, porque eu sozinha, de fato, não ia conseguir. Mas eu acho que a parte mais difícil nem foi fazer. Acho que filmar foi gostoso demais, eu consegui... Eu tenho alguma ideia de câmera, posicionamento de luz, alguma coisa, porque eu né, em algum momento estagiei no núcleo de audiovisual e documentário, eu já estudei um pouco sobre isso. Mas eu acho que a parte mais doída de tudo, acho que foi quando eu fui visitar a Berta no cemitério israelita. E aí eu já estava muito envolvida na história da Berta. E aí eu vi o túmulo dela. Primeiro que me doeu, porque ela não era judia ativa. Então, ela não queria ser enterrada no cemitério israelita. Ela queria ser cremada porque ela dizia que ela era desana, que era o povo indígena ao qual ela dedicou a pesquisa dela e a vida dela. Só que, como toda pessoa de origem judaica, ela foi enterrada no cemitério israelita, porque, enfim, era uma mulher judia, por mais que não praticasse a religião, e a irmã dela, a Jenny Glazer, fez todo o processo, né, para o enterro dela, quando ela faleceu em 97, vítima de um câncer cerebral.
E eu fiquei muito triste quando eu percebi que, assim como a Olivia falou, o câncer dela era no cérebro, então ela entra em coma em 95, ela vai morrer em 97, e aquilo atinge ela na área da fala e na área da escrita. E ela era uma intelectual, uma mulher da palavra, e da palavra dita e da palavra escrita. Então isso me dói um pouco. O que me machucou também foi ver que, além dela estar enterrada como judia, que ela não queria ser enterrada como judia, é o fato de que em todos os túmulos ao redor do túmulo dela havia pedrinhas. Os judeus, eles colocam pedrinhas nos túmulos dos seus entes queridos, e não flores, porque eles acreditam que as flores são dadas aos vivos, né? E eles colocam pedrinhas como homenagem. Então, nos muitos túmulos ao redor do túmulo de Berta, tinha várias pedrinhas, e o dela não tinha nenhuma. Eu não sou judia, mas fui lá, peguei uma pedrinha e deixei para ela em agradecimento por tudo, porque ela apareceu na minha vida. Eu ainda estava na graduação em História. Eu fui estagiária no Museu Nacional. E eu também trabalhei com memória e pesquisa da cultura material dos povos indígenas. Muito do que eu fiz foi lendo o Dicionário do Artesanato Indígena de Berta Ribeiro. Foi lendo Artesanato Indígena para quê e para quem. Eu li grande parte da obra dela antes de fazer a tese. E sempre me incomodou muito que as pessoas, mesmo os alunos de antropologia do Museu Nacional com quem eu conversava, falavam: ah, mas eu não sei quem é Berta. Ou quando alguém falava de Berta, era: é a esposa do Darcy. E ela era muito mais do que isso. Então, eu acho que o exercício desse documentário foi um exercício de superação. E essa coisa de para Berta com amor é porque foi feito realmente com muito amor para Berta. Dos amigos que deram as entrevistas com muito amor, eu que me apaixonei pela história dela e quis fazer essa homenagem. E a ideia, né, de escrever uma carta datilografada para a Berta, e aí entra a ideia do Tiago maravilhosa de fazer tudo com barulhinho de máquina, as legendas, tudo assim. E escrever essa carta de amor a muitas mãos para a Berta e dizer: olha, muito obrigada por tudo, nós estamos aqui e queremos te dizer que nesses 100 anos, né, nesse seu centenário, você é importante, e lembrar dela e falar dela é importantíssimo. E eu acho que é essa a ideia principal. As dificuldades foram muitas, eu tive um momento que eu quis desistir, mas o último foi antes de procurar o Tiago. Aí eu falei: vou desistir, chega, eu não quero mais. E aí eu tenho um amigo muito querido, Raoni Seixas, que também é lá da FGV, do mestrado profissional. O mestrado profissional me apresentou várias pessoas incríveis. E o Raoni é produtor de elenco, uma pessoa incrível, e ele falou, eu falando com ele, eu falei: amigo, eu vou desistir. Porque eu não consigo, eu estou com dificuldade para editar o documentário, estou com dificuldade para levar isso em frente. E aí ele falou para mim assim: Bianca, a minha vida toda, eu sempre ouvi falar de Darcy Ribeiro, e o Darcy é uma figura muito importante para a minha formação e para mim, etc. e tal. E eu nunca tinha ouvido falar da Berta até conhecer você. Então, você tem que contar a história dessa mulher. Você não pode desistir, não desiste. E aí eu fui, peguei aquele sopro, aquele restinho, falei: vou. E aí fui nas redes sociais, fui na internet, coloquei: olha, pessoal, estou procurando alguém que trabalhe com audiovisual e possa me ajudar a fazer. E aí apareceu o pessoal da Arte e Vídeo, o Tiago, que topou, assim, ele olhou o roteiro e falou: não, vamos fazer, a gente vai dar um jeito. E foi muito rápido, 1 mês e meio. A gente fez um trabalho incrível em 1 mês e meio. A Olivia, Foi. Mulher de Luz, fez uma trilha sonora, não é? Em 1 semana, sei lá, em dias. Essa mulher maravilhosa, ela é incrível. Ela fez uma trilha sonora inteira. Eu lembro só que eu te mandei, não foi, amiga? Eu baixei um pianinho. Essa história é ótima. Eu não contei isso pra você, Thiago. Eu baixei um pianinho no celular. Quando eu era criança, eu tocava e tal. E aí eu tirei umas notas e mandei pra ela e falei assim: amiga, eu queria uma coisa meio assim. Eu sei que é meio melancólico, mas eu sei lá. Vê o que você acha. Aí ela ouviu e falou assim: olha, amiga, precisa de arranjo, precisa de... Eu muito atrevida, fui me meter em trilha sonora, documentário, não fazendo nada disso. Eu sou historiadora, enfim. Mas foi um processo incrível, assim. Eu acho que não poderia ser outras pessoas melhores para ajudar nesse processo. Assim.
e todas as pessoas que deram entrevista, todos os amigos da Berta que falaram, é como disse a Maristela, né? Todo mundo gosta de Berta. Maristela faleceu, a professora Maristela Morim me deu entrevista em fevereiro, e aí quando foi em setembro ela faleceu, e eu senti muito a morte dela, porque a gente ficou amiga, eu fiz amizade com muitos dos amigos de Berta, eu acho que essa foi a melhor parte do trabalho de pesquisa, foi ter feito amizade com os amigos da Berta, escrevi artigos junto com eles, inclusive, Lúcia Van Velten, José Bessa Freire, a Maria Estela, e a quem eu dedico a minha pesquisa e o documentário. E para mim foi muito importante contar com todos. Então, literalmente é para a Berta com amor de muita gente. E olha que maravilha, o Tiago já conhecia a Berta, então isso é muito legal, porque, olha, já tinha ouvido falar da Berta, muita gente não tinha ouvido, o Tiago já tinha ouvido falar. Isso é incrível, assim, são pessoas mesmo que eu acho que a gente tinha que fazer isso e deu certo. Eu tenho muito a agradecer a todos vocês, inclusive. Deu sim, deu sim. Eu acho que a Olivia vai ter que sair, falou ali, né, Olivia? Consegue segurar? Eu tenho que fechar a câmera, eu tenho que mudar só de lugar, porque eu vim para um café, eu estou em Porto Alegre, Congresso Criativo de Musicologia, eu vou para música. Só que eu estou num café que vai fechar, então eu estou vindo para ir embora. Então eu tenho que. Não, beleza. A gente vai encerrando aqui, acho que é isso mesmo que a gente tinha para falar. E agradecer a todo mundo e falar que a gente espera que vocês gostem do documentário, assistam. E é isso. Para Aberta com Amor, dia 23/11. Lançamento no Cienciário História 16. E eu tenho um pedido para fazer. Eu tenho pedido para fazer para vocês, porque eu acho que você recuperou a memória de uma excelente. E eu acho que está na hora da gente começar a conhecer a Ruth Vilaça Correia Leite, né? Porque a Ruth Vilaça Correia Leite inventou a antropologia urbana no Brasil, e o pessoal acha que ela foi primeira-dama do Fernando Cardoso, né? Então, você que está recuperando as mulheres, agora é a Ruth Vilaça Correia Leite, né? Para o pessoal saber que ela não foi a primeira-dama do Brasil, né? Foi a maior antropóloga que a gente teve, mãe de toda a linhagem urbana brasileira. Vamos nessa, vamos tentar. Mais uma, gente. Vamos fazer. Olha, vamos fundo. A parceria. Então. Olha, então fechado. Espero, 2024, final, dia 5, é Ruth Cardoso na área. Ruth Correia Leite. Vamos lá. Tchau, gente. Tá, muito obrigada. Tchau, beijo, fiquem bem. Tchau, tchau.